Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui Machado Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje é quinta-feira, meu amigo. Hoje a gente vai relembrar algumas coisas importantes aqui no mundo da comunicação. Há exatos, veja só, 15 anos atrás, 2004, hein? Ganhávamos o prêmio Ford ACESP de rádio, a melhor equipe de esportes e rádio do estado de São Paulo. Eu estou trazendo algumas figurinhas carimbadas hoje aqui para a gente fazer um pouquinho, né, de um balanço desse momento glorioso que o nosso rádio viveu. Olha, Copa do Brasil, galera São Paulina, mas o que eu estou recebendo de e-mails aqui, pessoa mandando mensagem no Zap, falou, Edson, pelo amor de Deus, será que o São Paulo não consegue ganhar do Bahia? Domingo empatamos 0x0, ontem tomamos 1x0. São Paulo decepciona novamente, perde em casa do Bahia, agora vai jogar em Salvador e o Bahia jogando pelo empate, né? E ontem o Cuca não sabia o que falar, falou, não, montei um time forte, não preservei ninguém por causa do Corinthians, enfim. Já vamos analisar. Lembrando que o próximo jogo do São Paulo é contra o Corinthians, Campeonato Brasileiro, na Arena do Corinthians, onde o São Paulo jamais ganhou. Palmeiras sai na frente do Sampaio Correia com um gol aos 40 e lá vai fumaça, hein? Já nos acréscimos, um além do tempo, o Palmeiras foi lá, ganhou de 1-0 e já era barbada, né? Mas não foi um jogo tão fácil como se esperava, não. Olha, o Corinthians vai tentar abrir uma vantagem hoje contra o Deportivo Lara pela Copa Sul-Americana. O jogo é um pouco mais cedo, 19h15 na Arena do Corinthians. E as perguntas são essas. Primeiro, vai completo? Vai completo. Segundo, o jogo vai ser transmitido por onde? Ninguém sabe. Estão falando que vai ter dificuldade mesmo no YouTube para acompanhar o jogo, que as imagens não são muito claras, tal, tá dando uns pipoco. Enfim, daqui a pouquinho, vamos ver se o Corinthians, o torcedor corintiano vai ter televisão para ver o jogo ao vivo hoje na Copa Sul-Americana. Galera do Peixe, bateu o martelo, Marinho, eita nós, hein? Novo reforço do Santos para a temporada. Todo mundo está dizendo, e é uma verdade, que a vinda do Marinho, em função da saída do Rodrigo, é um cara que joga pelas beiradas do campo e vem aí para dar ao Sampaoli a opção, na saída do Rodrigo, de utilizar um jogador também de potencial. Tomara que o Marinho jogue no Santos, que jogou no Vitória e não no Grêmio. E outro jogador que está pintando na Vila, e o Guido já vai dar detalhes, é o Uribe, hein? Centroavante do Flamengo, as negociações estão bem encaminhadas e pode pintar o Uribe na Vila Belmiro para reforçar o time na temporada. É o tão sonhado camisa 9. Meu caro Tony Vasconcelos, o nosso comentarista de velocidade. O mundo da velocidade com Tony Vasconcelos, o maior expert no assunto. Mas, ô Tony, boa tarde para você. Uma notícia muito triste, que foi a morte do Niki Lauda, né? Nos deixou. E tem um histórico muito bonito desse piloto, né, na Fórmula 1. Uma passagem realmente maravilhosa e deixou um grande legado no mundo da Fórmula 1 e no mundo da velocidade como um todo. Boa tarde para você, Tony. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos. Sem dúvida nenhuma, um piloto, para mim, que está entre os 5 melhores de todos os tempos. Era chamado o computador, né? Um piloto frio, calculista, falava realmente o que pensava, era muito amigo do Nelson Piquet, porque eram muito iguais nesse aspecto, não tinham papas na língua, ele sempre disse tudo o que pensava como piloto, depois como conselheiro da Ferrari e depois como conselheiro da Mercedes. Ele morreu consequência do transplante de pulmão, ainda com problemas do acidente de 1976. Quer dizer, 43 anos depois, ele ainda tinha sequelas e acabou tendo problemas, veio a falecer. O Lauda, que teve uma passagem marcante, bicampeão na Ferrari, aí imagens da carreira desse grande piloto, um piloto que trouxe para a Fórmula 1 uma maneira diferente de se trabalhar. O piloto profissional, na essência, do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico, trabalhava muito bem o físico já nos anos 70 e começou na March, depois logo fez ele pagou para correr na March, depois logo fez um contrato com a Ferrari, aí o Luca de Montezemolo, que foi o grande vencedor com ele, é o Lauda campeão nessas imagens no ano de 1975, o primeiro título do Lauda,
E uma corrida que marcou muito foi Nürburgring, em 76, onde o Lauda teve aquele acidente gravíssimo, né? Um acidente seríssimo. Ele acabou voltando com graves queimaduras 2 semanas depois para ser quarto colocado em Monza. Foi campeão no ano seguinte, em 77, com a Ferrari, mesmo com as sequelas do acidente. É o GP do Brasil, hein? Imagens bonitas do GP do Brasil, ainda na época antiga de Interlagos, África do Sul. Estamos acompanhando as imagens da grande carreira do Niki Lauda. E ele voltou em 77 e peitou o comendador Enzo Ferrari. Ele foi um dos únicos, se não o único piloto que peitou o Enzo Ferrari. O Enzo Ferrari era o rei realmente da história. E ele peitava os pilotos, fazia o que ele queria, ele peitou o Ferrari e acabou deixando a Ferrari para ir para Brabham, onde ele foi companheiro do Nelson Piquet. O Piquet estreou na Fórmula 1 na Ensign, logo passou para Brabham e aprendeu muito com o Niki Lauda. E depois abandonou a Fórmula 1 para voltar e ser campeão pela McLaren. Então foi uma história de vida. Aí o acidente, que quase o matou, ele bateu em Nürburgring, depois aí o carro ainda é acertado, ele fica no meio das chamas. Essas sequelas foram muito graves porque ele teve uma inalação de gases tóxicos muito forte e as queimaduras acabaram sanando. Ele acabou sendo operado até com o Ivo Pitangui aqui no Brasil, para poder melhorar a pálpebra esquerda, do olho esquerdo. Ele quase morreu e voltou 3 semanas depois, que já foi um absurdo. Mas os problemas pulmonares ele sempre teve. Ele acabou sendo 2 vezes campeão do mundo, mesmo com os problemas pulmonares, né? E morreu com 70 anos de idade, uma grande história. A família dele tinha um banco na Áustria, ele foi pedir dinheiro para o avô dele e falou, não dou. Falou, tá bom, ele foi no banco concorrente, fez um empréstimo. E levou a grana, pagou a marcha e depois devolveu o dinheiro para o banco, né? Então ele não teve nem o apoio da família na Áustria. É uma história muito, muito forte a de vida do Niki Lauda, que deixa aí um vazio na história da Fórmula 1. Mas hoje tivemos muitas homenagens pela manhã em Mônaco, 2 treinos em Mônaco, 2 vezes Hamilton. Temos imagens aí do primeiro treino. O treino que teve muita movimentação da Mercedes-Benz, todo mundo correndo atrás da Mercedes. E, de fato, a Mercedes teve um domínio que a Ferrari e a Red Bull novamente não esperavam. Então, outra vez, domínio Mercedes. Então, essa questão da Mercedes, ela está mostrando que vai vencer, acho que todas as corridas, né? Mercedes vai vencer as corridas de forma, até como o Senna e Prost venceram em 88, de 16 corridas venceram 15, o Senna bateu no GP da Itália, acabou não vencendo, senão seriam todas as corridas do ano. Então, esse ano a Mercedes já venceu 5. E do jeito que esse treino mostrou, o Pierre Gasly aí salvou bonito, hein? E aí a rodada do Kubica também, o excelente polonês, que está lá atrás com a Williams, a única rodada mais forte dos treinos, né? E ele realmente rodou aí na chegada para a curva Mirabeau. Vamos aguardar Mônaco, domingo, 10 da manhã, mas a Mercedes tem uma força absurda, né? Que não esperava, inclusive nesses 2 primeiros treinos. E com a configuração de corrida, a Mercedes está andando forte também. Então vai ser um problema aí para todo mundo e a Ferrari já mostrou dificuldade, tá? Quem está andando ainda melhor é a Red Bull, melhor ainda que a Ferrari. Não sei não, Edson, se das 21 etapas do ano, essa é a 6ª, não teremos aí pelo menos 18 vitórias da Mercedes. Se a Ferrari salvar umas 2, 3, a Red Bull 1 ou 2, tá bom. Meu Deus do céu, seria tá feio uma o negócio. Goleada, né, na história da Fórmula 1. Olha, por falar em carro, como é que tá o pneu do seu carro, meu amigo? Não tá legal? Troque. Agora, onde é que você vai trocar o pneu do seu carro? No Blanco Pneus. Por quê? Porque ninguém tem preço melhor em pneus à baixada do que o Blanco. O pneu Aro 13, R$ 169. O pneu Aro 14, R$ 199. E não é só pneus do Blanco, não. A melhor revisão automotiva você vai encontrar no Blanco, que tem 2 lojas ali na Avenida Antônio Melique, em São Vicente, no 551 e no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Eu estou recebendo aqui também um dos grandes, olha, um dos maiores operadores de rádio, né, que eu tive a felicidade de trabalhar, o meu amigo Renato de Luca, que vai falar muito a respeito também de Copa do Brasil. São Paulo ontem acabou perdendo para o Bahia e no domingo havia empatado pelo Brasileirão com o mesmo Bahia, quase 60 mil pessoas do São Paulo no Morumbi. Quer dizer, é um negócio absurdo, né? O São Paulino fala, poxa vida, 2 jogos seguidos, a gente não ganha do Bahia, tomamos uma pancada e empatamos outra, né? E vamos falar muito também
a respeito da história um pouquinho do rádio, porque o Renato de Luca foi um dos maiores operadores de rádio que eu já trabalhei. Renatão, muito boa tarde. Prazer ter aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Edson? Boa tarde. Boa tarde, Tony. Luiz Parece Roberto. a equipe 930 da cultura. Exatamente, Edson. Que legal. É um prazer estar aqui novamente, o seu convite. Um abraço a todos que estão nos assistindo e acompanhando e falar um pouquinho do São Paulo. O São Paulo é freguês do Bahia ou não? Não. Não é freguês? Não é freguês. O Bahia jogou retrancado, Edson. Não dá para assistir um jogo com um time todo retrancado. É complicado. Mas eu acho que a gente vai ganhar lá. Vai ganhar em Salvador? Vai. Primeiro vamos ganhar domingo. Então tá bom. O Renato vai falar muito a respeito do São Paulo, do Campeonato Brasileiro, vamos falar do Santos também. E eu já falei aqui da equipe 930 há 15 anos atrás. Meu pequeno grande notável. Você sabe que não consegue sair da minha retina aquela festa de premiação. Você estava lá com a Renata Fã, né, vivendo aqueles momentos tal. E a gente comemorando, né? A gente comemorando a entrega daquele troféu que foi absolutamente pioneiro na Baixada. Falou só, é o primeiro prêmio que a Baixada Santista ganha. 400 rádios, hein? E 400 rádios no concorrendo. interior. E detalhe, meus amigos, eu não quero falar isso por falar, não. Naquela época, que foi em 2004, Sim. estava ao nosso lado o saudoso Vitor Moran, sim. né? E o Santos ainda... Só bebia água, Moran, hein? Só água. O Santos estava atrás do Atlético do Paraná. Aí o Moran pegou o microfone e falou assim para a imprensa de São Paulo. O Santos vai ganhar o Campeonato Brasileiro, vai alcançar o Atlético. Todo mundo olhando. A taça vai descer a serra. A taça vai descer a serra, tal. Enfim, faz 15 anos. E naquela época, era isso que eu queria colocar também. Como é que era feita a escolha, a votação? Não era a internet, porque a internet hoje, se eu vou participar de um Big Brother, eu ponho a minha mulher e minha filha para ficar 30 horas, não é 24, 30. Ali, ó, Edson Calegares, Edson Calegares, Edson Calegares, Edson Calegares. Isso aí é uma besterol. Porque, sabe, é quantidade, mas uma pessoa vota 300 vezes. Como é que era feita a eleição? Os próprios radialistas, a imprensa credenciada, é que escolhia os melhores. Ó, melhor equipe de esporte do estado de São Paulo interior. A rádio tal. Os caras que votavam. Os caras que votavam. Todo mundo votava. E nós fomos eleitos pelo voto dos profissionais da imprensa. E você, Luiz Roberto, fez parte dessa maravilhosa história que eu trago no meu coração com muita saudade e jamais esquecerei. Mas aquela dancinha, você com a Renata Fã, aquilo não sai da minha retina até hoje. Boa tarde, pequeno notável. Boa tarde, Edson. Um abraço para você, para todos. Meu amigo Tony Vasconcelos, Renato de Lucas, o homem que mais comeu peixinho e lagostinha. Não é o Supremo Tribunal, não. Este homem que está ao meu lado comia lagosta. É brincadeira. Fazendo a jornada esportiva. E fazendo a jornada esportiva ainda. Meu querido companheiro Tony Vasconcelos, é um prazer enorme. Eu estou com saudade do meu amigo Guido Bortolomaz. Daqui a pouco, boa tarde dele. É, lógico. O estrela Guido Bortolomaz. Mas eu estou vendo aqui na minha frente o câmera mais agasalhado da TV Santista, meu amigo Bola. As meninas lá da programação também, um abraço a toda a produção. Saudades aqui da Santa Cecília TV, mas realmente um grande abraço a todos vocês. Olha, o Edson, eu fiz questão de dançar e Gabriela, que hoje está com 14 anos, estava no ventre da mãe Silvia, que me olhava de longe, e eu já aos braços, na altura de Renata Fã, e eu deitado lá. Você lembra quem eram os apresentadores? Era o Prieto, né? É, que apresentou Prieto a festa, foi o Prieto e ela. a Renata Fã. Ela foi embora sozinha até o carro dela. Né? E aí Você o não Enio percebeu Rodrigues, isso, né? que era o presidente da entidade, ele... Foi um negócio muito interessante isso aqui. Ele pegou o microfone, ele falou o seguinte, olha, a Rádio Cultura, que é uma referência, ele falou, a equipe de esportes da Rádio Cultura, que é uma referência, nós temos que dar a mão à palmatória, porque com a proximidade da capital, eles não concorrem com a Rádio Cultura de Marília, com a Cultura de Piracicaba, que são emissoras maravilhosas. Brasil de Campinas. O interior de São Paulo tem uma rádio muito forte, mas ele falou, eles concorrem com a gente, com Bandeirantes, com Sempre Jovem foi Pan, assim, com Globo. Na época tinha a Rádio Record também. Tupi. Por quê? Porque eles falaram o seguinte, olha, é muito próximo. Santos e São Paulo estão muito próximos. Então, joga Santos e Corinthians.
O Santista da Baixada pode ouvir a Bandeirantes, a Globo. Não, mas o sabe de quem não, filho? Não me era diga falava isso. assim, não era assim, não era assim. Não era assim, Elas, né? pô, vem com o Chico Era- Velas. Para, Edson, para. Primeiro Não, lugar. foram palavras. Santista do Enio ouviu, sabe de quem? Pra Sabe de quem? dizer. Tony, sabe de quem, Era o primeiro Tony? lugar, era o primeiro Para. lugar. Mas ele quis dizer exatamente isso, que a gente tinha que ter um trabalho muito bem feito para poder fazer com que o ouvinte, que era da Baixada Santista, ouvisse a gente. Lógico. E não... Pô, eu chegava na Vila Belmiro, o Tony é testemunho, o Tony ficava lá com a viatura de frequência modular. É isso que eu ia falar. Verdade. É isso que eu ia falar. O trabalho que Eu nós tô na fazíamos. porta entrando, daqui a pouco passava aqui, Silvério. Daqui a pouco passava Osmar Santos. Eu ia narrar e falava, meu Deus do céu. Será que os caras que normalmente me ouvem, hoje eu vou dividir a audiência com Osmar Santos, Silvério, Fiore Gilhote. Luciano Eu vou do falar com a Vale, minha que foi na mulher. cabine. Luciano do Vale. Luciano do Vale foi pela na cabine. TV. Pela Entrou TV. entrou ao Não, vivo foi. com a gente. né? Então, Foi. aí o que acontecia? Eu falava assim, hoje eu vou falar para minha mulher e para os meus parentes. É isso, cara. Mas aí o que acontecia? Eu ficava olhando as sociais da vila. Esse gordinho é cheio de história. Tava todo mundo E ligado. aí você falava assim, deixa eu ver se o Chiquinho das Couve ali, que eu conheço, tá ligado em mim. Eu falava assim, essa bola passou perto da trave e o Chiquinho deu um pulo aqui. Aí o cara fazia assim, olhava pra cabine. Falei, pô, eu tô ganhando por enquanto com o Chiquinho, do Silvério, do Osmar Santos. Isso daí não tem preço, né, Luiz? Não, não tem preço. Com certeza foi uma grande passagem. A gente deixa esse legado para essa rapaziada que está aí hoje pela internet, posse de bola, essas frescura toda. Mas eu quero lembrar o trabalho feito pela equipe de esporte, que tinha um comando do Edson Galegares, do Guido Bortolomazzi, e era um trabalho de fôlego. Era o Odair Farias no plantão, era o Tony Vasconcelos na viatura. Roosevelt de Oliveira. Roosevelt, saudade, Roosevelt. Beijo do gordo. esquecer do César Neto também, Do César Neto. César É um trabalho de fôlego, Paulo porque a Pereira. viatura de frequência modulada, quando ficava na entrada da cidade, Nós íamos lá. o Odair também participava com a viatura, o Tony Vasconcelos, era referência, você lembra disso? Que as rádios de São Paulo ficavam na referência das nossas informações. Lembra disso? Claro. Olha, a entrada da cidade, como é que tá, fulano? Aí o Tony, tô aqui apanhando, mas tudo bem. Tô aqui. Mas era. Lembra? Eu e André Damasceno, quando Então. apanhamos lá no Santos e São Paulo, Eu me lembro e disso. jogaram pedra na viatura e o Damasceno se enfiou lá pra baixo. Eu falei, agora vai, meu amigo. Ali na rua Guararapes, e a viatura parada e não dava pra sair. E a gente fazia cobertura no meio da Então, briga. No meio da briga. Edson, passagens realmente homéricas que nós tivemos com a equipe de esporte da Rádio Cultura. Saudades mesmo, eu falo isso lá pro povo de Cubatão, que vale muito a pena. Vale muito a pena ser amigo de Edson Galegares, de Guido Bortolomazzi, do meu querido Renato de Lucas, o grande operador Renato. Repito, lagosta hoje é o Supremo, mas antigamente aqui comia lagosta. O Edson não sabe, está sabendo hoje. E meu amigo Tony Vasconcelos, entre outros, entre todos que trabalharam conosco. Realmente é um prazer enorme estar aqui no programa. Só destaque no futebol. Ontem, eu não sei se você viu a imagem, Edson, os amigos aqui não viram a imagem, jogou Sol da América do Paraguai, time forte, Sol da América, contra a equipe do Botafogo. Aí um peão chamado... Não, não é Guido, pera, não é Guido. Guido vai ser daqui a pouco. Aí um peão chamado Carl, Edson Carl, foi bater o pênalti. Se juro por Deus. Não sei se dá para levantar aqui, dá para levantar o meu querido Você ficar operador? de pé ou sentado Dá. é quase a mesma Eu vou coisa. levantar, quase a mesma coisa, levanta aqui. Aí pronto. o cara foi bater o pênalti. Nosso presta atenção. Soteldo. Agora Aí que o vai cara ter. chegou, pegou a bola, Edson, o goleiro do Botafogo postado, aí foi o cara pra bola. Assim mesmo. Que é isso? Aí deu um bico. Aí a bola caiu na mão do goleiro. Eu gostei do pulinho dele. Esse Vocês vão ver tá isso bom aí. também. É o fim da picada. Foi exatamente assim que você dançou com a Renata Fã naquele dia. Olha, querido, pítio a pítio, senhor, pítio a pítio. Ai, meu Deus do céu. São algumas lembranças Chegou a estrela. do nosso querido rádio. Olha, o dia das namoradas, o dia dos namorados, está chegando, junho. Uma dica, uma sugestão. Venha para Cacau Center e faça uma cesta de produtos deliciosos e presenteie quem você ama. E quando a gente fala disso, muitas pessoas até com uma idade um pouquinho mais avançada, falam assim, pô, eu adoro chocolate, mas eu sou diabético hoje, não tenho como comer. Lá também tem muita variedade de chocolates para diabéticos. É a maior loja do gênero em termos de festa da Baixada. São mais de 40 mil itens. Então, uma dica legal. Sai da mesmice, né? Vá lá, faça uma cesta de produtos da Cacau Center, deliciosa, e você vai presentear quem você ama. E você pode fazer a cesta de acordo com o seu orçamento. Uma cesta de R$200, 150, de 100, de 50, o que cabe no teu bolso, eles vão fazer uma coisa bacana para você presentear quem você ama.
Cacau Center, ali na Prefeito José Monteiro, pertinho do Carrefour, em São Vicente. Cacau Center. Tá aí o Dia dos Namorados chegando. Meu caro Guido Bortolomaz, você já ouviu o Tony, já ouviu o Renato de Luca, o Luiz Roberto com as suas histórias. Boa tarde para você, tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. É legal a gente ver esse povo, né? Somente o Luiz Roberto, que fazia a alegria de todos nós lá na cultura, E né? tá comemorando e relembrando. O palhaço, né? O palhaço da E relembrando os Fala 15 sério. anos, né, Guido? Da conquista nossa do troféu prêmio Ford CESP. CESP de rádio. É né? verdade, é verdade. E olha, você sabe que tem muita gente aqui falando a respeito disso, né? Do porquê a gente não volta, e todo mundo comentando. Meu amigo, a gente já respondeu isso aí umas 400 mil vezes, né? Os motivos pelos quais a gente não consegue voltar para o rádio. Não é por falta de vontade, não, é por falta de rádio. Essa é a verdade, né? Essa é a pura verdade. Infelizmente, e quem perde com isso não somos nós. É o torcedor do Santos, é o próprio Santos, que hoje, infelizmente, mesmo tendo uma só emissora de rádio, ainda fazendo o YouTube, porque ele também não tem condições de viajar com o Santos, mas pelo menos leva o som, o resto está parado, né? Ninguém sabe quem faz, tem gente que na hora que o Santos joga fora, e outras aí não tem transmissão, não tem narração, não tem nada. E quem fica largado é o próprio peixe. É triste a gente ver a nossa cidade nessa situação. A nossa região, né? Com os problemas de rádio, transmissões de jogos do Santos, e o torcedor fica aí, né, sem ter aí o apoio de uma rádio, trazendo as informações, sabendo as principais notícias do dia a dia, porque a gente não tem nem acesso ao CT. Antigamente a gente fazia rádio direto do CT, permanente, né? A gente tinha, eu estava direto lá, as informações ao vivo e a cores. Hoje a gente precisa, para ter informação do Santos, tem que cavocar, tem que buscar onde não tem, porque nem treinamento você está assistindo mais na Vila. Esse é o problema. Bom, daqui a pouco eu vou fazer um apanhado do Santos Futebol Clube, que joga contra o Inter de Porto Alegre. Eu também quero ouvir algumas historinhas bacanas, né? Que os nossos companheiros de rádio aqui, que tão brilhantemente deixaram o seu legado no rádio da Baixada. O Tony, por exemplo, queria que você relembrasse algumas daquelas matérias que você estava com a sua viatura de frequência modulada na cultura. Você já falou do Rancho da Pamonha, né? Ah, o Fernando Solera. Fernando Solera, quando estava na TV Gazeta, assíduo frequentador da cabine de rádio da cultura. Ele chegava de São Paulo, com um radinho aqui, e falou assim, tá ainda o tumulto lá no Rancho da Pamonha? Porque eu estava ouvindo vocês aí, quebrou o pau das torcidas lá e tal. Eu falei, pera só um pouquinho, Solera, que o Tony está entrando de lá agora, né? Enfim, era uma delícia. Deixa eu só colocar o telespectador. Fala aí, aqui, meu caro Guido, vamos lá. Olha o que ele fala nesse exato momento aqui, ó. Põe de novo, Guido, tá muito baixinho aí. A rádio vai voltar ainda? Alta tudo. Um abraço, bom programa pra vocês. Agora foi, já saiu. Acho. Bom dia, aqui Marco do Centro de São Vicente. Podemos ter esperança ainda que a equipe da rádio vai voltar ainda? Um abraço, bom programa pra vocês. Ô, Marcos, esperança todo mundo tem, mas vamos ver o resto. Santa Cecília FM não teria condições de fazer essa transmissão? Marco, Centro de São Vicente. Aí, tá vendo? O povo quer saber de ver a rádio no ar, né? Bom, Vamos ver mais Quando um eu tiver aqui a no minha escuro. rádio, você vai trabalhar comigo. Vamos ver no escuro aqui, ó. Vou comprar uma rádio. Boa tarde, rapaziada do Baixada Esporte. Aqui é o Rodrigo da Vila São Jorge. Eu Boa, Rodrigo. cresci, cara, ouvindo vocês. Hoje eu tenho 35 anos. Mas antes de morar em São Vicente, eu morava na Praia Grande. E eu só ouvia vocês nos Jogos do Santos. Lembro do Guido falando... Alô, galera do Peixe. Definido, escalado, embaixador do planeta. Isso me arrepiava e me arrepia até hoje. E a inconfundível, a insuperável narração do Sabe de Quem. Isso aí era lindo de ouvir. E quando o Edson falava, o Léo, o homem de 4 pulmões. Um abraço, rapaziada. Bom programa pra vocês. Saudades de vocês na rádio. Legal. Muito Qual é o obrigado. nome do cara, o filho que falou ali? Falou- Qual é o nome dele? Um era Ele cresceu com a gente. Boa tarde, Rodrigo. rapaziada do Baixada Esporte. Aqui é o Rodrigo da Vila São Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, Cresceu com a gente, Edson. brigadão, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo.
Muito obrigado mesmo pelo carinho. Chamou de velho. O Rodrigo falou, né? Tem 30 e Chamou de poucos velho, anos. malandro. Mas você não é. Obrigado, Rodrigo. Pô, fiquei sabendo que você tem 63 anos. Pô. O Quase quê? caí da cadeira, cara. Amigo, Tá perto. amigo, Olha, eu vou te falar. Outro dia, eu quero faturar, senão não vai dar tempo de falar nada aqui, eu quero aproveitar hoje. O Tony relembrou, há bem pouco tempo atrás, o programa Concentração, que era antes da jornada comercial. O vídeo tá aí no Meu Facebook. Deus do céu! lombar. As novidades. Eu chegava lá e o Guido na vila, aquele murmúrio, a gente com viatura na rua, gente na concentração do Santos, viatura na porta, viatura lá no Morrão da Pamonha, gente no hotel do adversário, se era o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, ou o Flamengo, tinha gente lá. Fidjol fazia o O adversário. Fidjol fazia, Hotel. repórteres do campo, enfim, era uma loucura. E aí o Luiz Roberto apresentava, abria o Concentração, então, novidade, novidade. Aí botava um negócio lá e falava assim, Zagallo, boa tarde. Ao vivo. Era isso mesmo. Vamos falar um pouquinho da conquista da Copa Mas você tá de falando 70. o que a gente gastava de dinheiro, né? O telefone. Porque o cara não queria nem saber. A conta não era ele que pagava. A conta não era ele, não era ele. Não, uma só. Você falou Ele do Zagallo. ligou no centro dos Copa Estados de Unidos. 78. Quais os personagens, Luiz, que você colocou? É difícil No falar que você Concentração colocou. e A Lula. Copa de maioria. 98. A maioria você colocou falar no ar, mas aquele que te mais chamou a atenção, Quanto? que mais você fala, puxa, aquele... Foi eu o Tunico ou consegui. foi o Tinoco? Você colocou a mãe do Romário também, não foi? Ih, Nossa senhora, fiz tanta coisa lá que dá até medo. Olha, eu me lembro do Mário Jorge Lobo Zagallo, foi na França, foi 98? E depois em 2004, quando Isso. o Santos jogou... 2001, perdão, quando o Santos jogou Portuguesa. a final. E quando dava 2002. 5 Não. minutos nele, ele pegar o telefone e ligar para os repórteres das Zagallo. outras rádios. É assim que era o estúdio, viu, gente? Lá É assim no que era o Pará, estúdio. vamos direto para a rádio do Pará. Rádio Tupinambá. Nosso Tupinambá, nosso companheiro de rádio, fulano de tal, tá ao vivo. Aí entrava o E cara. você se arrepiava. Fala aí. Fala aí. Ô, Edson, e aquela hora, quando ele entrava? Expulso! Quem foi expulso, Luiz Roberto? O Luiz Roberto. O repórter foi expulso. Eu tava no campo do Nacional. Sem falar nessas epopeias que o Luiz Roberto chegou a ser repórter também, nos Jogos do Jabu, que foi expulso Pelo ar. amor de Deus. Mas esse negócio do Zagallo ao vivo foi Em impressionante. 98, era 20 para as 7 da noite, o Júnior estava comigo, o Júnior está vendo a gente lá em Uberlândia, o Júnior estava comigo, meu filho, aí eu falei para ela, vamos tentar o Zagallo, isso é umas 6 e pouquinho, vamos tentar o Zagallo, aí tenta o Zagallo e tal. Aí vi o Júnior correndo pelo corredor da Rádio Cultura e bateu no vidro, falei, vai derrubar essa desgrama, o Gil Mansur vai me derrubar aqui também, filho. O que houve? Zagallo, pai, Zagallo. Zagallo? Isso eu nunca vou me esquecer. Eram exatamente 18h43 da tarde e noite. Aí entramos com o Zagallo 3 ou 4 dias antes de ele embarcar para a Copa do Mundo da França. E ele falou, invadimos a hora do Brasil, que o senhor Gilberto Mansur mandou gravar e passar depois. O senhor estava fora, o senhor veio até o estúdio, lembre-se disso, eu não vou esquecer, está aqui na minha memória, está no meu livro também, cada uma. E as contas também de telefone estão na minha memória. E aí o Edson entrou e também participou da entrevista. Lembra disso, comandante? Lembro. E o Tony muito bem lembrou essa passagem. Essa é a do... Olha aqui, nós vamos voltar, eu quero argumentar mais. O Tony vai lembrar alguma história dele quando estava com a viatura e tal. Enfim, são muitas coisas As bacanas. mulheres agarrando o Tony. Momento maravilhoso. Não é bater nele? Olha aqui, se fosse. Não é um momento maravilhoso nosso, não. É um momento maravilhoso da nossa região. O torcedor do Santos, como era gostoso, o Guido também vai contar de algumas passagens. Enfim, são coisas que não saem mais da nossa alma, não é nem do coração, da nossa alma. Olha que deu probleminha no celular. Top Center. Eles estão aqui há 10 anos no mesmo endereço, hein? Aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta, não tem o que errar. Esse pessoal conhece tudo e mais um pouco, qualquer que seja a marca do seu celular. A quantidade de certificado que eles têm é enorme. E detalhe, eles arrumam o seu celular, iPhone, iPad, na hora e na frente do cliente. E você pode pagar com cartão de crédito também. E eles têm todo tipo de acessório que você precisar, qualquer que seja a marca do seu celular, tá bom? E outro detalhe que é fundamental. As pessoas às vezes quebram o celular, tá, danificou, e falam, mas eu trabalho, eu não tenho tempo de ir lá para mandar arrumar. O horário de funcionamento deles é de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã até 15 para as 11 da noite.
Quer dizer, qualquer horário que você sair do trabalho, deu pane no celular, leva lá, eles vão consertar na hora, tá bom? Top Center, à direita do vídeo, a entrada da Unisanta. À esquerda, a loja Top Center. Daqui a pouco voltamos, o Guido fala um pouco do Santos Futebol Clube e sobre Santos, vamos falar um pouquinho dessa história do rádio hoje, completando esse mês aqui, esse ano, né? Na verdade, 15 anos que nós conseguimos o título, que é um título, não foi um prêmio, foi um título. O primeiro da história da imprensa na Baixada Santista. O primeiro, que foi o troféu Ford ACESP de rádio. Voltamos já já. Bom, gente, é o seguinte, já já o Felipe Jonathan fala do jogo do Internacional. Energia solar não é coisa do futuro, é coisa do presente. Vou dar um recado para você que é síndico. Por que não economizar a conta de luz do seu condomínio colocando energia solar? Você é construtor, por que não no seu empreendimento colocar energia solar? Você é empresário, tem uma padaria, um mini mercado, por que não colocar energia solar? Olha o tamanho da conta de luz que está chegando para você. Aí você do outro lado fala para mim, Edson, mas como é que eu faço para colocar energia solar? Liga na Mova Solar. É uma empresa de Santos, há 10 anos no mercado, fazendo projetos de altíssima qualidade. E você pode fazer um orçamento sem compromisso. Está vendo esse telefone? Dá uma ligadinha, vai lá tomar um café. Vai lá tomar um café e faça, olha, eu queria um plano aqui, se fizesse um orçamento para mim, para o meu condomínio e tal. Põe de novo só rapidamente, por favor, Guilherme, o telefone da Mova Solar, para você ligar. Pode ficar tranquilo, vai lá e toma um café. 3221-4496. Energia solar é economia na conta de luz. Antes do Felipe Jonathan, por favor, Tony, você quando pegava viatura de frequência modulada, conta uma ou dois casos que te marcaram. Esse da briga do Santos e São Paulo, que nós estávamos estacionados na Rua Guararapes, ali na Vila Belmiro, uma travessa ali, e passando as informações, correndo até os portões da Vila e voltando, e estourou uma briga ali entre a torcida do São Paulo e a torcida do São Paulo. A torcida do Santos não estava envolvida, eles brigaram entre eles. E eu estava ao lado do repórter André Damasceno, que hoje já está em outra área, lembra do André Damasceno? Né? Outra área, Torinho. Outra área. Popular Tatu. Aí ele, conforme a briga veio vindo, ele dizia, ô Tony, eles estão chegando perto do carro, E ele chegou perto do carro e jogaram uma pedra no carro. E nós estávamos lá dentro rezando para que não tirassem a gente de dentro do carro. Daí veio a polícia, assim, bem do nosso lado, a polícia sentou realmente a borracha. E eu falei, meu amigo, não dá para fazer nada, nós estamos travados na rua, o carro não anda. Estava preso por outros carros, tinha que dar ré para a avenida, né, a Bernardino. E o carro com tudo aqueles E o carro tudo, rádio cultura à vontade, em volta do carro, adesivo. E aí a polícia construiu o ponteiro, que eu falei, bom, o que a gente vai fazer aqui, desculpa, Gil Mansur, era deixar o carro sair correndo. O carro é um braço, amigo, vai fazer o quê? Um furo de reportagem seu, Tony. Teve a felicidade, Edson, que marcou muito para mim, entrevistar o Chico Anísio sobre futebol, no Mendes Convention Center, em exclusiva. Eu fiquei numa sala com ele e o filho dele, eu não me lembro o nome do filho dele, aquele que fala, polícia, aquele que trabalhava na escolinha. E ficamos os três e ele deu uma entrevista exclusiva sobre futebol, sobre o Santos, sobre a vida dele junto ao futebol, como comentarista que ele foi. Ele nunca tinha falado nunca, sobre de rádio de acho Santos, que nunca falou, pelo que eu sei, em exclusiva para uma rádio de Santos, nunca mais falou, e foi uma entrevista muito legal, que a gente colocou no ar no Concentração, depois, num pré-jogo. Então foi uma entrevista que me marcou muito, essa com o Chico Anísio. Eu tenho até uma dedicatória dele, enfim, que foi muito legal. Foi marcante para a rádio também. Mais uma. Rubens Barrichello, na Praia do Gonzaga, se preparando para o triatlon, domingo, 7 da manhã. Cheguei 6h30, que é para pegar a criança, e a criança vinha vindo sozinha com a bicicleta, e falei, Rubinho... Veja como esse povo trabalhava, meus amigos. Ele sabia que o cara ia chegar às 7 da manhã, era 6h30 da manhã, ele estava na praia. Eu estava na praia. Celular, né? Ele não tinha celular. Não tinha nada. Aí ele, gentilmente, hoje é aniversário de Rubinho, 47 anos, aniversário dele hoje. Ele, muito gentilmente, ali em frente ao Parque Balneário Hotel, me deu uma entrevista longa ainda, falou da Ferrari, falou da folga dele nos treinos que iam ter aquela semana, enfim, trocou uma ideia ali, deu o placar de vitória para o Santos frente ao São Paulo, que naquele domingo jogava. Eu não me lembro qual foi o resultado, o Santos deve ter ganhado. Mas... Agora, foi muito legal também entrevistar o Rubinho, foi outro momento importante na rádio também. Posso dar uma do Tony? Vamos lá, Luiz. O Tony Vasconcelos estava comigo com concentração, essa foi legal, Guido, e amigos. O Tony estava comigo na concentração, aí nós entrevistamos um jogador baiano. Baiano. Essa também foi muito boa. Foi sensacional. Aí o que aconteceu? Aí eu, brincando com o Tony e tal, vou contato com o jogador baiano, não tinha nada o que fazer, naquela rádio, gastar dinheiro, moleza. Aí ligamos pro baiano na praia.
Baiano, tudo bem e tal. Baiano, tem alguém aqui que quer mandar um abraço pra você e tá aí perto de você. Ele não tá era aqui... presidente ainda. Ele não era presidente. Não era, e tá aí podia ter- perto de você. Quem era, Tony? O Lula. Ora. Eu imitava o Lula e ele não era nem presidente, então ele estava ainda... Não era nem deputado, não era nada naquela época. E eu imitei o Lula... Pô, você imitou um que tá preso, outro que morreu. É verdade, Não, é verdade. O Quevedo. Já morreu. Aí eu imitei o Lula e o baiano acreditou. Acreditou. Ele estava em Santos aqui e Ele falou, acredita. muito obrigado pro senhor, as palavras, Obrigado. eu agradeço. Eu falei, pô, eu caí da cadeira. Nunca vou me Eu esquecer. saí do estúdio que eu não aguentava Não, mais. mas a imitação que derrubava todo mundo era do Padre Quevedo. Não, do Padre Quevedo é sensacional. O Padre Quevedo, Dá um quando ele pouquinho do entrava Padre no ar, Quevedo, Tony. Padre Quevedo era, Edson Caligares, isto não existe. Não tem como existir. Era quando o Santos perdia, principalmente, e abençoava o nosso querido Pepe, José Macia. Gente, é o seguinte, o que está na história você não tira, você não apaga. Você pode não gostar, como eu falo sempre. Você pode não gostar do Nero, mas você não pode escrever um livro sobre a história do Império Romano e ocultar que o Nero existiu. Isso aí, então pega um livro e joga no lixo, tá? Bom, programa Concentração, que era da Rádio Cultura, o nome Concentração, era nosso. Só que a Rádio Bandeirantes depois... pô, já Colocou pensou? lá, Tem que fazer uma concentração. história, o que eles tomaram da Tudo gente, bem, né? Os caras falam pro país inteiro, e a gente amor fala de da Deus. sua baixada. O sabe de quem também já tomaram do senhor? Agora é o assim seguinte, vão tomar Renato tudo, né? de Luca, você era operador. Hoje as pessoas falam o seguinte, olha a criatividade dos caras, tal. Na época, o cara do Santos pegava uma bola e chutava longe, por cima da trave. Eu até brincava, falei, Guido, olha essa bola onde tá indo. Ih, rapaz, tá indo lá pra ele aporchar. Alô, Dárcio! Isso aí sem ninguém combinar nada. Aí o Renatão lá na técnica central ia buscar em frações de segundo uma janela explodindo. Entrava no ar. Nossa, essa bola acho que estourou lá a vidraça da sala do Dárcio. Narrador Lá fica na até Ilha Pochá. atento, né? Era rápido, era habilidoso, inteligente, vivenciava aquilo. Renato, você na mesa, quantos caras ligavam de fora, de outras rádios, para a Rádio Cultura na época? Muita gente, Edson. Era muito legal. E uma vez eu tive o prazer, eu conheci, se eu não me engano o nome dele, acho que era Humberto, Roberto, alguma coisa assim, operador da Rádio Globo, que foi lá no Concentração com o Luiz Roberto. E ele viu a gente operando a mesa ali, falando com vocês ali embaixo, a parte técnica era toda ali embaixo, que falava com vocês. Ele ficou impressionado, ele falou, pô, você faz tudo isso sozinho, tem que gravar o gol, repetir o gol. Lembra uma história que eu contei para você do Maluquinho, Santista? Sim. Né, Edson? Foi muito legal, o Maluquinho foi para a cabine. Menino maluquinho, que ia na cabine com violão. Isso. Cantou e o Edson, eu gritei na orelha do Edson, Edson, pode pedir que eu para repetir a música. O Edson não acreditou. Tá gravado. Tá gravado. Né? Hoje, com os recursos que tem, é fácil fazer isso. Estamos falando de coisa de 15 anos atrás, né? 15 anos atrás era difícil, né, Edson? E quando perdi o gol, às vezes, tava lembrando uma passagem aqui. Conta as duas, conta As duas. agora. Essa é boa, Edson. Tinha o jogo do Jabaquara, a Rádio Cultura transmitiu o jogo do Jabaquara, né? Do Jabuca, começava às 3 horas. E Zé Antônio Santos. Zé Antônio, depois entrava o Calegás, que era a transmissão do Santos, né, Guido? Então, ia o Zé Antônio, Luiz Roberto, e no intervalo do jogo do Jabuca, nesse dia, passou o pipoqueiro, vendendo pipoca pro narrador, Na cabine. na cabine. E aí o Zé pegou o saquinho de pipoca e começou a comer. Tava 0x0, aquele jogo, aquele marasmo de jogo 0x0. De repente, sai um gol no segundo tempo. Quando o cara gritou gol, a voz afinou. Deu aquela afinada impressionante. Ele entrou. Foi muito engraçado, foi uma parte, uma história. Teve uma outra também do César Neto. A do César Concentração Neto foi- chegou daquele jeito. Ele chegava na rádio sempre Pilhado. pilhado. Sempre pilhado, né? Pilhado. Esse aqui Escuta também. essa aqui. Esse aqui também. esse também. Ele também já estava pilhado. Porque ele chegava com as fitas cassete e aí vem aquela sequência, aquela pilha, aquele monte de pilha cassete, né? Eu falei, meu Deus do céu. Luiz Roberto, ó, aqui a entrada, a saída, tal, que não tinha aqui nem hoje. A tecnologia, os recursos hoje, você tem um tempo que vai terminar, era tudo no ouvido. Tu tinha o que ouvir e sabia que era deixa. E eu tinha gravado, tinha chegado um aparelho chamado Stand Replay na Rádio Cultura, um aparelho que era sensacional. E eu peguei todo o domínio do aparelho, né, Edson? E gravei a campainha da entrada da rádio. E o César entrou pilhado, o Luiz já estava pilhado. Eu falei, eu vou bagunçar esse coreta aqui, o jogo comendo solto. Eu vou bagunçar. E comecei a tocar a campainha de baixo, com o eco do estúdio. O César levantou umas 10 vezes. Quando esse aqui...
Foi na porta abrir. Quando a companhia ameaçava, ele já corria. E esse aqui, e quando ele se ligou, ele falou, tu não tá fazendo isso? E deixou o gordinho abrindo. Eu morri, não tem ninguém. E voltava. Ô Luiz, tô de brincadeira aqui dentro. Tô de brincadeira nesse prédio. Ele estava achando que estava tocando no prédio, né? E outra coisa que era muito legal era a caça à informação. O Guido falava o seguinte, ó, o Santos está tentando trazer alguém, um atacante e tal, e estão tentando esconder a notícia, e a gente... Com certeza a gente já tinha colocado no ar umas 10 vezes. Mas O Marinho, ele já tinha contado a história do Marinho do Grêmio, já tinha ligado para Porto Alegre, já tinha ligado para Goiás, já tinha ligado para o Inferno para saber a respeito do Marinho. Essa história... E o Guido, Uribe ia ligar para casa do Uribe, onde mora. Eu não sei aonde mora o Uribe, ele ia ligar com há certeza. pouco tempo atrás, tivemos uma história envolvendo, acho que foi o pai do Carilli. Acho que foi o pai do Carilli, que falou que antecipou a saída dele e tal. Porque Verdade. na nossa época, há 15 anos atrás, o Guido falava assim, olha, acho que o Santos está tentando trazer, vai o Joaquim. Né? O que acontecia? Olha, não consegui o contato do empresário do cara e tal. E de repente, o Luiz Roberto falou assim, olha, vamos tentar ver onde mora o pai dele ou a mãe dele, para a gente ligar para casa e dar um 13. Chegar aí, mas tá bom, seu filho está mudando de ares e tal. Fizemos isso várias vezes e conseguimos, às vezes, em muitas ocasiões, as informações que chegavam e era o tal negócio, era a briga pela audiência, um furo de reportagem. Cultura da Globo de Santos, querido. Não, isso daí, modéstia à parte, Luiz. Desculpa. Modéstia Então, à para parte. dar algumas E informações, era verdade. rapidinho, vai, 3 informações importantes. Primeiro, o Santos acertando mesmo com o Marinho. Uribe, que já praticamente acertou, só falta o Flamengo liberar e saber quanto é que o Santos vai pagar, e o Marinho, que já foi acertado, com relação à troca envolvendo o David Braz, o Santos vai devolver uma grana, porque o passe do Marinho era 9 milhões, o Santos dá uma parte de dinheiro e o David Braz em compensação. E o caso do Uribe, o Santos vai buscar o jogador a pedido do São Paulo, que é o centroavante. Então, a partir de agora, fecha o ciclo com relação a isso. Você tem um atacante para substituir um que não tem até hoje, que é o centroavante, está chegando o Uribe, e também a possibilidade maior do Marinho ser o substituto de um jogador que está indo embora, o Rodrigo, e que até agora não temos a informação se a CBF liberou ou não o Rodrigo para jogar os jogos contra o Atlético Mineiro e a sequência antes dele viajar para a Espanha. Então fica essa dúvida com relação ao Rodrigo. E a outra informação é que o Palmeiras bateu o pé, segurou, fez o que ele tinha, porque não falta dinheiro no Palmeiras hoje, e aí a Globo acabou se rendendo ao Palmeiras e acertou um contrato de 6 anos, pagando quase igual o que ganha o Corinthians e o Flamengo. Não chegou ainda no teto dos dois times, mas já é o terceiro time que mais ganha da emissora global. Então, com isso, o Santos ficou para trás mais uma vez, porque a situação do Santos ainda é daquela intermediária. O Santos ganha em torno de 70 a 80 milhões, em contrapartida agora, Corinthians com 150, Flamengo 150 e o Palmeiras chegando no 120. Bom, Felipe Jonathan é lateral, fala do jogo contra o Inter de Porto Alegre domingo na Vila Belmiro. É uma parada duríssima, hein? Que o Inter está muito bem na competição. Vamos ouvir o que fala o lateral esquerdo do Peixe. Vamos lá. Bom, a gente sabe da dificuldade que é exercer nosso trabalho com um calendário bem apertado, tendo pouco tempo de treinamento, porque com o tempo de treinamento a gente evolui mais no treinamento do São Paulo. E com isso eu acho que a gente só tem a crescer. A gente vem do resultado adverso agora contra a equipe do Palmeiras. Eu acho que essa semana vai ser bem importante para a gente colocar ali o que está de errado ali, tirar de lado. E com isso a gente chegar bem firme no domingo para conseguir a vitória contra o Internacional. Bom dia. Então, é aquelas duas mãos, né? Primeiro, a gente quer sempre estar jogando, quer sempre estar dentro de campo apresentando o nosso futebol, porque a gente vive disso, a gente vive de estar dentro do campo, mas também a gente torce para quem está jogando. O Jorge está jogando hoje, eu sei que eu vou ter minha oportunidade, independente do resultado que teve contra o Palmeiras. Eu tenho uma autocrítica, eu acho que eu fiz apesar do resultado, eu fiz uma boa partida. Infelizmente eu falhei ali, assumi a culpa do terceiro gol. Mas se for ver os números, se for ver ali, eu mal erro um passe, dificilmente estou mal colocado no campo. E com isso
o professor Sampaoli, tenho certeza que ele viu com bons olhos. Cara, eu vou ser bem sério contigo, eu acho bem positivo, porque assim, a gente atleta, a gente tem que estar preparado em tudo. Com isso que o professor Sampaoli decidiu de colocar o time só nas vésperas do jogo, que é no dia do jogo, isso atrapalha um pouco o planejamento do adversário e também deixa todo mundo pronto, porque ninguém sabe quem vai jogar. Apesar de que naquele momento que, exemplo, quem for jogar já fica confortável no momento do jogo, vou tranquilo para o jogo, já sei que vou jogar, mas não, ele faz com que todos fiquem prontos para o jogo, então acho isso bem positivo. Olha aqui, a melhor churrascaria da Baixada é a churrascaria Ponta dos Motoristas em Praia Grande. Aproveite e leve a sua família para saborear a melhor carne, o melhor rodízio em todo o nosso litoral. São mais de 20 tipos de carnes. Olha, a gente vê nesse horário, dá uma fome danada, hein? E tem um detalhe muito legal. Você, além de ter a maior variedade de carnes, são mais de 20 tipos de carnes, você encontra um magnífico buffet também com pratos especiais e uma grande variedade de saladas. Tem tudo a ver, a carne com a salada, é uma delícia. Sexta, sábado, domingos e feriados, música ao vivo. E detalhe, hein? Atenção, horário de funcionamento. De segunda a sexta-feira, das 11 da manhã até 11 da noite. Sábados, das 11 da manhã até meia-noite. E domingo, das 11 da manhã até as 6 da tarde. E tem delivery todos os dias, hein? Todos os dias, das 11 da manhã até as 4 da tarde. Churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Dê o palpite para o jogo Santos Internacional na página do Baixada Esporte, no Facebook, hein? Baixada Esporte TV, e concorra a um par de convites para saborear o melhor rodízio em todo o nosso litoral. Olha, rapidinho, um intervalinho rapidinho, curtinho. Cada um vai contar mais uma história, tá? Que ficou na lembrança do rádio. É rápido, não sai daí. Tem coisas maravilhosas. Aguarde. Faltamos 4 minutos no final do programa. Renato de Luca, uma historinha do rádio que está na sua mente até hoje também. Edson, tinha um locutor na Rádio Cultura, no programa à tarde, e o coordenador da rádio chegou com uma nota de falecimento da mãe de um secretário da cidade. E mandou ele caprichar na nota. Falou, capricha aí porque é a mãe do cara. Não vai passar vergonha. Quando ele pegou a nota, e falou, Renato, põe uma trilha sonora triste que eu vou dar a nota do falecimento. Quando ele deu a nota, ele começou. É com muito prazer que anunciamos o falecimento da senhora. Já começou ali, eu já tomei um susto na hora. Eu falei, muito prazer. Tá, daí o coordenador veio, olhou na cabine, ficou ali olhando no vidro. E o cortejo era 16 horas, e já era 16h10. Aí ele olhou pro relógio quando ele falou, o cortejo é às 16 horas, mas são 16h10. Se correr, ainda pega. Pô, isso daí o coordenador... Não fala o nome, pelo amor de Deus. Eu não vou falar. Até porque já não está entre nós. É verdade, Deus é o tenha. verdade. Deus o tenha. Luiz Roberto, a história do Giovanni, como é que foi? Olha, a história do Giovanni foi muito legal. A rádio pegando fogo, a informação do Giovanni, viu o Guido lá na vila, e a gente correndo aqui no estúdio, meia hora de programa, a gente não conseguia falar com ninguém. De repente, José Paulo Fernandes, parece que ligou o celular, vai falar com a mulher, amor, te amo, vou viajar. Aí ligar quem? Luiz Roberto. Ô amigo, já está no ar, fala com o Edson aqui. E o Giovanni ia ser vendido para o Barcelona. Estava no aeroporto de Cumbica, José Paulo Fernandes. Ô Zé, você se lembra disso? E também o querido, já no céu, meu querido Samir Jorge Abdurrak, que nunca deixou de atender a gente. Essa foi uma das grandes batalhas para se conseguir colocar no ar. E ele estava comprando um terno no aeroporto para viajar. O terno com o Juan Figuer. Agora, o terno para aquele fofinho do Zé Paulo, meu Deus do céu. Quantos experimentos teve naquele dia? Mas foi a pura verdade. Naquele dia, eles já saíram direto do aeroporto para Barcelona para vender o grande Giovanni. Guido Bortolo, mais uma história que ficou na sua mente, Guido. Entre várias, né? Porque são histórias que acontecem e depois você fica dando risada do que aconteceu, né? Nós viajamos várias vezes com o Santos para a Europa, jogos da Copa Libertadores e tal, e teve a final da Conmebol, né? Que é a Copa Sul-Americana. E nós fomos fazer esse jogo na Argentina. Rosário. Em Rosário Central. Chegamos em Rosário Central, o bicho estava pegando, a torcida pressionando, os carabineiros dando pancada para tudo quanto era lado, e nós lá dentro, e eu lá dentro do vestiário do Santos, e pedra caindo para dentro do vestiário. Bom, começou o jogo, fui para dentro, fui para a cabine, porque eu estava no campo, fiquei na escadaria, aí não dava para entrar no campo, a coisa estava preta. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou subir, vou dar a volta e vou lá para a cabine. Quando eu chego perto da cabine,
o jogo estava comendo e os torcedores, aquela maior pressão nas rádios de Santos. Aí sai o gol do Santos. E o Edson, gol, sabe de quem? Aí o Luiz Roberto entra no estúdio. Pô, Edson, põe a emoção nesse gol aí. Isso aí eu vou ter que explicar. Porque tava... em mim. Não dava pra aqui fazer atrás, mais. aqui na frente está o vidro. Põe emoção. Aquilo ali é o aquário. Põe emoção. Os caras estão, da mesma forma que você está me vendo na tela, eles estavam olhando para mim. Mas parecia um bando de formigas invadindo. E aí foi o gol do Santos. Então eu comecei a narrar e sentei baixinho e falei assim, gol. E os caras querendo quebrar o vidro, e o Morando, fala baixo, fala baixo. Aí o Roberto, comandante, gol do Santos, você não põe emoção, comandante. E os caras querendo arrombar a cabine. Essa é uma das coisas. Essa é verdade. Sem falar de Taubaté, nossa senhora. É verdade. Tony, alguma que ficou na mente aí? Só lembrando o nosso querido saudoso Lombardi, que do Silvio Santos, o Lombardi do Silvio Santos, já falecido, que fazia o programa sábado e domingo, eu cobrindo o GP Brasil 2001 de Fórmula 1, e o Lombardi tá nem aí com Fórmula 1, mas tinha que entrar no programa dele, tinha os boletins, né? Aí o Montoya fez o melhor tempo, eu fui atrás de uma lixeira em Interlagos, pelo barulho, para poder falar aquele TV, né? E eu falei que o melhor tempo era do Montoya, e o Lombardi então respondeu assim, Montoya, o melhor motorista. Tá bom, ele não estava nem aí com o foi uma das histórias do saudoso Lombardi, que sempre trocava o horário com a gente. E eu cheguei a imitar o Silvio Santos com ele respondendo. É pena que eu não tenho isso gravado. Porque eu imitando o Silvio Santos, ele falava, alô Silvio, eu imitava. E era ele mesmo, né? Que fazia o programa no sábado e domingo lá, na Rádio Cultura. Bom, quero mandar um abraço pro meu amigo Blanco e você vai trocar o pneu do seu carro no Blanco, hein? É o melhor preço em pneus da Baixada Santista. E não é só pneus, não. A melhor revisão automotiva. O Blanco tem 2 lojas da Antônio Meric, veja o preço aí, ó. Aro 15, 229 e o 16, 249. Na Antônio Meric 551 e 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Eu quero fechar o programa, eu vou ficar aqui, ó. Vou sair Pode abrir o geral. Pode abrir o geral. Mata o bola ali. Pode abrir. Abre mais, se der pra puxar. Isso. Esse ano, há 15 anos atrás, estávamos comemorando a conquista do prêmio Ford ACESP de rádio, a melhor equipe de rádio do estado de São Paulo. Olha, todos que estão aqui e aqueles que compartilharam com a gente, né, em todos aqueles momentos, fica aqui a nossa lembrança e o nosso agradecimento, porque foi um momento que jamais eu, particularmente, esquecerei na minha vida. Só tenho alegria e coisas bonitas para guardar no meu coração. Obrigado, Guido. Tony. Obrigado, Mourão. Mourão tá aqui, ó. Vitor Mourão Sorrega, aqui, ó. Eu lembrei do Mourão. comentarista que Mourão toca tá aqui do bem a nosso bola. lado. Mourão, brigadão aí pela presença. Prefeito Ademário, aqui tem história. Obrigado. Renato de Luca, um abração, viu? Um abraço, Edson, obrigado. A presença aqui do Ney, o time do Cruz do Jockey está lá, e o casal mais apaixonado de São Vicente também está assistindo, o Badeco, a Mari, estão lá assistindo, acompanhando. Obrigado pelo convite, Edson. Gente, um beijão no coração de todos vocês aí. Tchau, tchau.